E hoje aqui na garagem Motor Driver, e sim, direto da garagem, porque está uma baita de uma chuva lá fora, Citroën C3. Eu vou mostrar tudo sobre esse carro, tá? Ele que está na versão Fuel com motor 1.6 e câmbio manual. E eu vou mostrar para você tudo. Vou falar de como ele anda com esse motor, vou falar de suspensão, painel de instrumento, espaço interno e também de porta-malas. E sim, te responder se aquela história de que ele pode ser o virtual sucessor do Fiat Uno, não por ser da Fiat, não por ser o Uno, mas sim por ter virtudes muito parecidas com o hatch, que já foi descontinuado pela Fiat, são verdadeiras. Sim. Então, já faz o seguinte, deixa aí o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e também no TikTok, @MotorDriverBR, que eu vou te apresentar o novo Citroën C3 1.6 manual na versão Fuel. Bora! Aqui na dianteira do Citroën C3 você vai ver um conjunto ótico que provavelmente você já viu em outro carro da linha. Sim, eu estou falando do Citroën C4 Cactus. Então nós temos aqui luz diurna em LED nessa parte de cima e também aqui nessa parte de baixo, fazendo exatamente esse desenho. Farol totalmente halógeno e a luz de seta que também fica aqui totalmente halógena. Aqui de baixo nós temos o espaço para o farol de neblina, que na versão topo de linha estará aqui também totalmente halógeno. Aqui nós temos estes filetes cromados que se integram ao logotipo da marca e também aqui o para-choque que é pintado da parte superior e aqui da parte de baixo totalmente preto, incorporando as duas grades, tanto a superior quanto a inferior, divididos pelo suporte da placa. Debaixo do capô você tem um motor que é bastante conhecido inclusive na linha Peugeot e Citroën. Esse daqui, motor 1.6, 16 válvulas. Esse motor que está na linha desde 1999, passando por todas as evoluções, e sim, está aqui no Citroën C3 e também no Peugeot 208. Motor que entrega 120 cavalos de potência com 15,7 kgfm de torque quando abastecido com etanol e 113 cavalos de potência com 15,4 kgfm de torque quando abastecido com gasolina. Acoplado a ele, câmbio manual de 5 marchas e também tem a versão com câmbio automático, mas aí é história para outro vídeo. É isso, esse motor aqui, bastante conhecido, que você vai ver daqui a pouquinho como é que anda. Ah, olha, manta acústica, hein? Tudo bem que a montadora não pintou aqui de baixo, mas se preocupou com a manta acústica e sim, ela ajuda bastante na hora de evitar os ruídos internos. Olha, eu vou te falar que eu estou impressionado com esse carrinho aqui. Quer se impressionar também? Vou te dar uma dica então. Citroën Destaque. Sim, o endereço está aqui na descrição do vídeo para você conhecer este carro pessoalmente e toda a linha Citroën. Então passa por lá, aproveita para conhecer o Citroën C3, faça um test drive, conheça o carro que com certeza você vai gostar. Você que está querendo botar um carro zerinho na sua garagem, é uma excelente oportunidade. Isso porque lá no Grupo Destaque você vai ter a melhor negociação, além de, claro, a melhor avaliação do seu seminovo. Então corra para lá no Grupo Destaque. O endereço está aqui na descrição do vídeo, mas você pode conhecer um pouco mais em grupodestaque.com.br e também pelo Instagram, @Grupo Destaque Alto. Porque Citroën você sabe, né? Tá aqui, ó, Grupo Destaque. Aqui na traseira do C3 você tem linhas com bastante vincos, né? Você tem aqui este porta-mala
Aqui tem essa linha que acompanha o desenho das lanternas, a marca da Citroën C3 e um para-choque totalmente de plástico, olha, com um ângulo de saída bastante alto e aqui com os refletores olho de gato. Para você abrir essa tampa do porta-malas aqui, você não tem nenhum comando interno e nem na chave. Aliás, dá uma olhadinha na simplicidade dessa chave aqui. Fazia tempo que você não via uma dessa, né? Muito bem, você não tem nenhum botão aqui para abrir a tampa do porta-malas. Você só pode abrir aqui pela própria tampa, nesse botãozinho aqui, que faz a abertura elétrica. Porta-malas que tem 315 litros de capacidade. Sim, se o Mobi tem 200 litros de capacidade e o Renault Kwid tem 290, aqui nós temos um porta-malas maior até do que a maioria dos hatches compactos. Sim, Polo, Argo, Onix, Peugeot 208, HB20, até o próprio Ford Ka, que hoje já não é mais fabricado, aqui nós temos um porta-malas maior. Só perde ainda para o Renault Sandero, que embora não seja mais produzido, né, somente o Stepway, que tem 320 litros. Então ele tem um dos maiores porta-malas aqui do segmento. Uma entrada relativamente boa. Aqui de baixo nós temos o Step, que não é de uso temporário, é o Step full size, porém com roda Aro 14. Ah, esqueci de falar das lanternas, né? Lanternas totalmente com lâmpadas incandescentes. Então aqui você tem as lanternas, luz de ré e a luz de seta. Agora vamos falar de espaço interno lá dentro, porque tem bastante coisa para te falar, vem ver. O Citroën C3 tem 2,54 m de entre-eixos. Então, olha, a situação que eu tenho é essa daqui. Banco dianteiro está ajustado exatamente na posição que eu dirijo. A minha cabeça, ela não pega no teto, mas ela fica bem próximo de pegar. E o meu joelho, olha, 2 dedinhos aqui do banco dianteiro. Na verdade, 1,5 dedo, vai, porque ainda assim, quando eu coloco os dois aqui, eu acabo forçando um pouco o banco dianteiro. Graças a essa lacuna que nós temos aqui, justamente para facilitar a colocação dos joelhos. Aqui atrás, nós temos encosto de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis. Não temos aqui banco bipartido e sim temos 2 entradas USB, o que garante entretenimento para toda a molecada que não fica sem carregar o smartphone. Ah, um outro detalhe. Comando de abertura de porta não está na porta, tá? Ele fica aqui no console central, logo atrás do freio de mão. Isso já era algo característico do Citroën C3 de primeira e também de segunda geração. Isso porque é uma economia de custos, né? A gente sabe que não é questão de design, questão de estilo, nada disso. É uma economia de custos justamente para não ter que fazer uma peça para poder encaixar na porta, que seriam 2. Então, se faz apenas uma peça e coloca aqui, não tem lá grande ergonomia, mas funciona na hora que você vai abrir os vidros traseiros. Agora, como você gosta, eu vou jogar esse banco todo para trás para você ver como é que eu fico aqui com o banco todo recuado. Espera aí. Um palmo de espaço? Eu acho que eu não vou entrar não. Tá, entro. Mas daquele jeito, né? Joelhos abertos para poder ficar com o banco bem aqui. Não é confortável, mas dá para fazer viagens curtas tranquilamente. Porém, eu mato o lugar de um terceiro passageiro aqui, mesmo que seja uma criança. Então, o ideal é tentar negociar com o motorista para ele dirigir com o banco um pouquinho mais para frente. E aí sim, você poder viajar aqui confortável. Já aqui na frente, o que nós temos é um painel bastante simples, com bastante detalhes, é bem verdade, mas ó, plástico rígido em toda a sua extensão. Aqui tem mudança de textura e até de cor. Aqui também você tem peças bem encaixadas, viu? Diga-se de passagem, não tem nada aqui desencaixado, nada com rebarba. De fato, o acabamento é simples, mas é um bom acabamento. Aqui nós temos plástico também aqui, que não é brilhante, ele é um plástico fosco, mas também bom, né, que inspira qualidade, aqui que envolve as saídas de ar central.
E aqui nós temos Black Piano, que envolve esta belíssima central multimídia. Central multimídia que espelha Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos. Olha, pode ver, meu telefone está aqui desconectado totalmente e aqui eu estou com o meu CarPlay conectado, o que é muito bom, viu? É uma central de 10.2 polegadas, uma central bonita e tem aqui diversos menus. Temos aqui rádio, telefone, Android Auto, CarPlay, mídia USB, áudio Bluetooth, gestão de dispositivos e as configurações. Quando você vem aqui, você tem, né, o menu aqui para você poder espelhar o seu telefone. Você vê que é uma central bastante rápida, né? Aqui nas configurações, geral, onde nós temos aqui linguagem e tudo mais, exibição, telefone, temos aqui o áudio, onde eu posso equalizar e direcionar o áudio para onde eu quiser. Aqui eu tenho o relógio, que eu posso sincronizar data e hora com o GPS, e veículo, e não tem nada demais, tá? É uma central bastante simples, bastante fácil de operar, muito rápida, tá? E o volume dela, você pode setar ele por aqui, por meio do controle deslizante, né? Aqui na própria tela. Aqui você pode apagar a tela, desligou, tocou nela, ela volta a acender, tá? Ou simplesmente pressionar e aí você desliga a tela, deixando somente essa tela de descanso, né? Onde você tem data e o relógio. Quando você clica aqui novamente, ela vai voltar a funcionar e aí vai já conectar também com o sistema CarPlay, que é o sistema que aqui, no meu caso, eu utilizo. Logo de baixo aqui nós temos essas saídas de ar bastante características, né? Aqui, olha, que eu falei que muda de cor. Painel bonito, viu? Painel bem ajeitado. Aqui tem um pequeno porta-trecos, que não vai caber lá muita coisa, né? Porta-luva. E claro, não tem nenhum amortecimento. E aqui de baixo nós temos a central do ar-condicionado. Totalmente analógico, de apenas uma zona. Aqui você tem o botão do térmico traseiro e aqui o botão do ar-condicionado, tá? Basta você pressionar. E aqui você tem velocidade, direcionamento do fluxo do ar para onde você quer ir e a temperatura. Porta USB e tomada 12 volts. Aqui para você colocar o seu telefone celular, um pequeno porta-trecos. Aqui nós temos outro porta-trecos e 2 porta-copos. Não temos aqui carregamento por indução. Alavanca do câmbio, freio de mão e aqui os botões para você abrir os vidros traseiros. E aqui mais um porta-copos com até um carpetinho embaixo. Não tem nada a mais do que isso por aqui. Já vou falar do painel, mas reconhece esse volante aqui? Sim, você já deve ter visto ele no Fiat Mobi ou então no Fiat Uno, com certeza, tá? É exatamente o mesmo volante, com acabamento simples, é bem verdade, né? Somente aqui aquela borracha, a tampa da buzina, totalmente em plástico, com o do Chevron da Citroën. E aqui nessa versão, somente o botão para você escolher a fonte sonora, o botão para você utilizar o Android Auto ou, aliás, o Android Auto ou o CarPlay, não, o OK Google ou e aí Siri. E aqui nós temos os botões para você atender e desligar as ligações, bem como os botões aqui de volume. Deste lado aqui não há nada. Aqui na porta dianteira nós temos os 2 botões para você fazer a abertura dos 2 vidros, que são de um toque. Basta você clicar e ó, eles são de um toque, tanto para descer quanto para subir também. Na traseira também, porém você faz o acionamento pelos botões aqui no console. Aqui de baixo nós temos travamento dos vidros traseiros, central de travamento das portas e os ajustes dos retrovisores elétricos, tá? E é isso. Agora, este daqui é o painel que gerou muita polêmica, por ser um painel muito pequeno, muito pouco aproveitado o espaço, né? Isso porque eu deixei bem claro aqui e ligado ele dessa forma, para que você veja. Do lado direito, do lado esquerdo, aliás, você tem luz de óleo, luz de bateria, alerta de abertura das portas, de cinto de segurança, luz do motor e também no monitoramento de pressão dos pneus. Do lado direito você tem somente ali, olha no cantinho, a luz do freio de mão puxado, a luz ali de direção, né, que como o carro está desligado, então a direção não está acionada, a direção que é elétrica, diga-se de passagem, e ali farol baixo,
farol alto, e é isso. E quando desligo, ele fica somente na luz diurna em LED. Porém, muita gente criticou esta pequena telinha aqui. Sim, por ela ser uma tela muito simples, né? Monocromática, pobre, se você analisar bem. Porém, ela traz as informações que você precisa. Lembre-se, o Citroën C3 é um carro que foi concebido para ser um carro de custo baixo. Embora aqui no Brasil isso não aconteça, né? Por motivos alheios à nossa vontade. Então nós temos aqui velocímetro digital, o odômetro total. Quando você clica aqui na canetinha, você tem acesso a Trip A, Trip B e também ao consumo, 8,3 km por litro. E aqui você tem a distância que você pode percorrer ainda, é a autonomia. Quando você clica aqui, você volta para o odômetro. Lá embaixo você tem do lado esquerdo marcador de combustível e do lado direito marcador de temperatura. Então, apesar de ser um painel muito simples, ele é um painel que traz as informações que você precisa, tá? Então não é nada de absurdo também este painel aqui de ruim, muito pelo contrário, ele é bem funcional. Aqui nós temos um retrovisor, que ele é do tipo simples, ele não é fotocromático, um plafãozinho de luz aqui, tá? Com as posições totalmente desligado, porta aberta e aceso, tá? E é isso, nada demais. Tem aqui, olha, espelhinho, tá? Tanto para o passageiro quanto para o motorista. Então você não fica sem se olhar no espelho, caso você queira. E de fato é um painel bastante simples. Olha, o revestimento do banco é bonito, um revestimento bom, tá? Que inspira a qualidade. Tem aqui esses detalhes em azul, né? Essa costura. Ou seja, um painel bastante simples, mas honesto. E que de fato entrega tudo o que você precisa aqui, tudo bem, dentro da proposta do carro, né? Logo estarei com a versão automática deste carro aqui, que também é mais completa, e aí você vai ver a diferença entre essa versão, que é 1.6 manual Fuel, com a versão câmbio automático, que provavelmente vai ser a Fuel Pack, ela é um pouquinho mais completa. Mas vamos fazer o seguinte? Bora acelerar o Citroën C3, porque eu quero contar para você como é que esse carro anda, como é que ele se comporta com esse câmbiozinho manual de 5 marchas e também com esse motor 1.6, que já é bastante conhecido na linha, além de falar de posição de dirigir e tudo mais. Bora lá! E aqui então estamos a bordo do Citroën C3 com motor 1.6 e câmbio manual. Essa daqui é a versão Fuel. E tecnicamente é o meu primeiro contato com esse carro, tá? Eu nunca dirigi o Citroën C3 de terceira geração, eu não fui ao lançamento deste carro, então é a primeira vez que eu estou trazendo esse carro para cá. E eu tenho que te dizer o seguinte, até na posição de dirigir esse carro me lembrou bastante o Fiat Uno. Vou te falar o porquê. Bom, nós temos aqui, o banco é bom, tá? Não é um banco ruim, ele apoia bem as costas, apoia bem as pernas, né? Eu tô aqui bem servido em questão disso. Não é um banco que te abraça, até porque talvez nem seja a proposta dele essa, né? Mas é um carro que ele te dá uma boa posição. Uma posição bastante reta, uma posição que parece que você está sentado numa cadeira. E todos os ajustes do carro são manuais. Então eu tenho aqui ajuste de altura do assento e de distância, e eu tenho também o ajuste do encosto. Porém, eu não tenho ajuste de altura do cinto de segurança e também não tenho o ajuste de profundidade do volante, só o ajuste de altura. Isso porque nós estamos na versão Fuel. Na versão 1.0 é um opcional. E se você compra o carro sem este opcional, é um pouco diferente a posição de dirigir. E em breve vocês vão saber, porque eu vou trazer esse carro para cá, tá? Vamos falar deste carro específico aqui. A posição de dirigir não é ruim, ela é boa. Ela é boa. Você fica muito bem apoiado, é uma posição que remete sim que você está dirigindo um SUV. Então, o que nós temos aqui é como a montadora fala, é um hatch com atitude SUV. E isso tem alguns pontos interessantes. Por exemplo, aqui, de fato, a posição mais elevada que você está no carro, isso é inquestionável, mas tem o ponto também de como esse carro transpõe qualquer obstáculo. Isso porque ele tem uma suspensão muito bem acertada. Fiat, né? Pois é. A Stellantis
você sabe muito bem, Peugeot e Citroën estão inseridas. Tanto que você vai ver muito dos carros da Peugeot e da Citroën com elementos Fiat. Já começamos aqui pelo volante, por exemplo. Quando você bate o olho, esse volante aqui nada mais é do que o volante do Mobi, que também já foi do Uno. Então, você tem aqui elementos da Fiat no Citroën. E a suspensão deste carro teve a mãozinha Fiat ali. E eu sempre falo que a Fiat entendeu muito bem o solo lunar que nós dirigimos e por conta disso faz os carros com suspensões muito boas de fato. E aqui não é diferente. A suspensão do C3 é muito boa, me surpreendeu. Primeiro, porque ela oferece conforto. Segundo, porque não tem batida seca. Terceiro, porque não dá fim de curso. E quarto, como a altura em relação ao solo é uma altura relativamente boa, então você não vai ter, por exemplo, o carro raspando em valeta ou em lombada. Isso é legal porque o ângulo de ataque é relativamente grande. Tecnicamente, se você colocar nas medidas de ângulo de ataque, ângulo de saída e altura em relação ao solo, o Citroën C3 pode sim ser considerado como um SUV. Porém, graças ao bom pai, a montadora não abraçou essa ideia de vendê-lo como um SUV. Então, na etiqueta do Compete, quando você vai na concessionária, tem aquela etiqueta, né, com a eficiência energética e tudo, pode ser sim, essa aqui o Citroën C3 é um SUV, mas a própria montadora vende ele como um hatch com atitude SUV, justamente porque reúne todos os atributos de um SUV, porém, sendo um hatch, o que é legal. É honesto por parte da marca fazer isso. Então, nós temos aqui, como eu falei, uma suspensão muito bem calibrada, uma suspensão boa, uma suspensão que ela é firme, porém ela não é dura, e sim, é uma suspensão que ela consegue ler bastante os obstáculos do piso e consegue também trazer conforto para quem anda aqui dentro do carro. E não deixa o carro chacoalhar tanto, isso é bem legal, né? Apesar dele ser mais altinho, é um carro que não aderna tanto nas curvas, e sim, ele também é um carro que, mesmo que você entre com ele um pouquinho mais forte em alguma curva, você vai ter um carro seguro para você poder fazer essa curva com tranquilidade. O motor dele, já conhecido, 1.6, o famoso EC5 JP4, que é o código dele, motor que já equipa a linha PSA desde 1999, quando o Peugeot 206 aportou aqui pelo Brasil, e passou pelas suas evoluções, né? E segue na linha, como um motor bastante robusto, um motor que já teve todo o seu desenvolvimento praticamente feito, então é um motor muito robusto, não quebra esse motor se você fizer as preventivas corretamente, como manda o figurino, e você vai ter um carro, de fato, com uma mecânica muito robusta. As peças não são caras, porque tem peça em qualquer lugar desse carro, enfim, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. E o motor desse carro aqui, ele tem uma calibração diferente, óbvio, né, como eu falei, e ele entrega 120 cavalos de potência no etanol, com 15,7 kgfm de torque. Bom rendimento desse motor aqui, você tem que acabar acelerando um pouco demais, o que vai castigar um pouco o consumo, tá? Não tem muito milagre, certo? É um motor aspirado, não é um motor turbo, é um motor bom, ele vai te entregar um bom desempenho, um desempenho honesto, tá muito bem casado com o câmbio de 5 marchas, câmbio da própria Peugeot, tá? É o MA5, então você não vai ter problema algum em relação ao casamento do conjunto, porque é um conjunto já consolidado no mercado, porém, você vai sentir que, ainda que ele seja um 1.6, ele ainda, em baixa rotação, ele pena um pouquinho para te entregar um desempenho honesto, um desempenho bom de você andar. Então, não vai ser difícil, por exemplo, você estar numa subida em que você subiria de terceira com giro mais alto, você ter que reduzir para segunda, muitas vezes até para primeira, para você poder subir o giro do motor e assim você conseguir terminar a subida com o carro com um regime de rotação bom para você passar tranquilamente, tá? Então, é um carro, é um motor muito bom, muito robusto, mas que ele tem essa defasagem, né? Por ele entregar o torque lá em cima
alto demais, então ele vai ter o rendimento melhor dele nos giros mais altos. Mas é um motor bastante bom. E o Citroën C3 também é um carro leve, tá? Ele tem 1.107 quilos de peso. Não é um carro pesado, então ele vai desenvolver muito bem, sim, sem nenhum problema. Este motor aqui vai desenvolver legal a potência e te entregar um torque bastante coerente com a proposta. Agora, falando aqui de itens de conveniência, esse daqui é um carro, como já falamos aqui, um carro proposto para ser um carro barato, um carro que entregue o necessário somente. Então, tudo que você tem aqui são os 4 vidros elétricos, né? Tendo os dois com abertura aqui no centro, né? O que claramente mostra uma redução de custos. Temos aqui retrovisores elétricos também, que na verdade isso nem é item de conveniência, né? Isso é item de necessidade já, mas aqui eu estou colocando como item de conveniência. Nós temos aqui o ar-condicionado, que é de uma zona só e totalmente por botões, né? Analógico, não tem nada digital. E nós temos aqui a central multimídia. Essa central multimídia sim é um item de conveniência bastante legal, porque ela tem Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos. E funciona muito bem, essa central é muito rápida, muito responsiva, ela funciona muito bem. É simples, tá? Ela não tem muitas configurações, mas ela é simples e entrega o que o carro se propõe. Ele ainda tem monitoramento de pressão dos pneus, e é isso, de item de conveniência você não vai ter nada a mais do que isso. Agora, em questão de segurança, aí nós temos um nível um pouquinho baixinho, porque nós temos aqui somente freios ABS e airbags para motorista e passageiro. Não temos airbags laterais, não temos airbags de cortina, somente airbags dianteiros. Em relação aos seus principais concorrentes, que são Mobi e Kwid, ele vai perder para o Kwid, porque o Kwid tem 4 airbags. E aqui nós não temos também controle de tração e de estabilidade, temos apenas o assistente de partida em rampa. O que eu particularmente acho uma falha, já que tem o assistente de partida em rampa, não custava colocar também o controle de tração e de estabilidade. Mas a gente entende que é por uma questão de redução de custos, então o carro simplesmente segue o protocolo do que é exigido por lei. E ponto. Nada mais do que isso. Isso vai tornar a sua experiência ruim? Não, não vai tornar. Mas poderia ser melhor, né? Temos também aqui luzes diurnas em LED, tá? Isso em todas as versões, desde a versão 1.0 até a versão topo de linha. Tudo halógeno nos faróis, mas a luz diurna é em LED e funciona tranquilamente, vai te dar a luminosidade que você necessita para rodar em qualquer rodovia, em qualquer rua, sem problema algum. Então, é isso. O Citroën C3 ele é um carro bastante honesto, um carro gostoso de guiar, um carro que te entrega segurança e conveniência abaixo da medida, porém, entrega o que tem que entregar, né? O que eu acho honesto entregar. Mas tem que falar de consumo também, né? Porque o Compete diz que este carro aqui faz 10,9 km por litro em trajeto urbano e 12,8 km por litro em trajeto rodoviário, utilizando gasolina, que é o combustível que eu tenho no tanque neste exato momento. Óbvio que eu não fiz. Óbvio que não. Vamos lá. Rodei com esse carro já 216 km agora e tenho exatamente meio tanque. A minha autonomia agora é de 152 km. E eu tenho aqui um consumo de 8,3. Não tá ruim não, tá? E eu vou te falar por quê. Já passou aqui outros carros com este mesmo motor, tanto da Citroën quanto da Peugeot. E o consumo sempre teve nessa casa. Então, eu acho que nesse ponto a montadora e o Compete são otimistas demais na hora de dar esses números de consumo. Tá longe de ser ruim o 8.3, é um carro 1.6, é um carro que eu estou usando o tempo todo ar-condicionado, é um carro com câmbio manual, eu estou usando o trajeto urbano o tempo inteiro. Aqui eu não marco velocidade média, né? Não marco. Se eu marcasse, seguramente minha velocidade média estaria em torno de 25 km por hora. Então, não está um consumo ruim, não. É possível chegar nesses 10,9? É possível.
se você tiver um pezinho muito levezinho e dirigir de fato na ponta dos dedos, como diria Galvão Bueno. Não é o meu caso. Óbvio que eu também não dirigi em modo soviético, mas estou longe de ter dirigido o carro com uma pluma no lugar dos meus pezinhos. Então, pezinhos tamanho 44, diga-se de passagem. Então, de fato, o consumo não está ruim, não. Consumo bastante coerente com o carro e com a proposta dele. Então é isso. O Citroën C3, ele é um carro que entrega o necessário para você ter uma boa convivência, tá? E, de fato, é um carro que ele veio para ser o divisor de águas da marca. E se posso dizer novamente, tecnicamente ele é o Fiat Uno da Citroën. E de volta aqui para a garagem, porque sim, continua uma baita de uma chuva lá fora. Posso te falar uma coisa em relação ao C3? Quando falaram que ele poderia ser o sucessor virtual do Uno, Fiat Uno, né? Que deixou de ser produzido no final de 2021, eu confesso que eu achei que tivessem exagerado. Mas sim, ele oferece a mesma robustez do Fiat Uno, um bom espaço interno, um bom espaço traseiro, um porta-malas que é praticamente um dos maiores da categoria, mecânica bastante robusta, uma suspensão que foi super bem calibrada para andar no nosso solo lunar. E sim, se você colocar na ponta, ele tem tudo para ser o Fiat Uno da Citroën. Um grande divisor de águas dentro da marca que mudou o reposicionamento dela para justamente atender a um público mais popular, um público onde não queira tanto refinamento, precise de um carro para o dia a dia, aquele carro para trabalhar, aquele carro para justamente pôr para bater, como a gente costuma dizer. Esse daqui é o novo Citroën C3 Fil 1.6 com câmbio manual. E se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e também no TikTok, @MotorDriverBR. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.